Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o TVI. Eu falei que é um teorema muito importante e vale a pena a gente falar bastante sobre esse teorema. Primeiramente, eu queria propor para vocês que vocês tivessem uma imaginação bem fértil, beleza? Eu vou falar aqui mais ou menos uma história e eu quero que vocês pensem a respeito dessa história, beleza? Tá. É, Eu e meu pai, a gente foi fazer uma viagem longa. E aí, foi a primeira viagem que ele fez, né? E aí ele tava aprendendo a dirigir, beleza? Tá, eu tava dentro do carro, né? E ele dirigindo também. E foi inicialmente foi uma viagem bem tranquila. Beleza, ele tava dirigindo a 20, às 8 horas da manhã, tá bom? E aí, por um acaso, eu acabei caindo no sono, enquanto ele tava dirigindo a 20 por hora, às 8 da manhã, beleza? Quando eu acordei, passado um tempo, né? Já eram 10 horas. E o meu pai tava a 180 no volante. Beleza? História verídica, hein? É... E aí surge uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: em algum momento entre as 8 e as 10, seu pai esteve a 100 por hora? Eita, não dá pra ler. Ei, que bom. Mas a pergunta é essa: em algum momento, seu pai esteve a 100 por hora? É uma pergunta boa de se fazer. E a resposta é sim. Por quê? Porque a gente tem certeza que se o meu pai ele estava a 20 e quando eu acordei às 10 ele estava a 180, durante essa transição de 20 a 180, com certeza ele passou por várias velocidades, né? Ele com certeza passou por 21, por 22, por 30, por 40, por 60 e por 100. Por quê? Por que a gente pode concluir isso? A resposta é simples. Porque a gente sabe que a velocidade de um carro muda sempre de forma contínua. Não tem como um carro passar de 20 por hora para 21 por hora em um salto. Não tem como um carro passar de 20 para 21 sem passar por exemplo, 20,5, sem passar por 20,001, 20,06, beleza? Então, a gente acredita que a velocidade ela é uma característica contínua. Não tem como o cara sair de 10 por hora e ir para 20 sem passar por 10,1, beleza? Então vamos lá. Qual era o nosso problema aqui? O nosso problema aqui a gente tinha o tempo, a gente tem o momento das 8, tem o momento das 10. Às 8 ele estava a 20, às 10 ele estava a 180. Então, olha o que acontece. Bem aqui no meio, eu tenho 100. O valor 100 ele está entre 20 e 180. Beleza? Então, com certeza, não importa a maneira que seu pai dirigiu. Ele pode ter ido a 200 e voltado para 180. Pode ter acelerado, freado. Mas, de alguma forma, se em algum momento ele estava aqui, em outro ele estava aqui, de alguma forma ele cruzou essa reta. Eu vou desenhar alguns exemplos de pai aqui. Meu pai poderia ter acelerado bastante, depois chegado em 180. Então, o momento que ele passou foi esse.
Ele poderia ter ido a 20 e depois acelerado. O momento que ele passou foi esse. Ele poderia ter passado várias vezes a 100, ter feito isso aqui. Mas com certeza, a certeza que eu tenho é que ele passou pelo menos uma vez, ele teve esse valor. Ele pode ter tido mais vezes. Por exemplo, nesse caso aqui, ele esteve a 100 em 4 momentos. Mas pelo menos uma vez, ele esteve a 100 nesse intervalo entre 8 e 10. Esse é o TVI. O que ele nos diz? Se você tem um valor que está entre esses dois valores daqui, e a função é contínua, existe pelo menos um horário x0, em que ele teve a velocidade que está aqui no meio. Beleza? Existe pelo menos um horário em que ele esteve a 100. Tá bom? Então vamos lá, vamos aplicar isso aqui agora em funções. O que a gente mais faz aqui, normalmente em funções, é encontrar uma técnica para achar raízes de funções. Então imagina, eu tenho uma função, sei lá, por exemplo, f de 1 é menos 5. F de 3 é 10. Beleza? O que a gente está procurando é uma raiz, ou seja, um valor que quando eu coloco aqui na função, retorna 0. Vamos analisar aqui. E o que eu tenho que saber? F é contínua. Para o teorema valer, a função tem que ser contínua. Beleza? Eu vou marcar esses pontos aqui. Ó, na minha função, ele retornou menos 5. Então, ele está com o valor aqui abaixo. Menos 5 no 1. No 3, ele está valendo 10. Então, vou botar aqui em cima. E aí, olha o nosso teorema. Se ele estava em menos 5 e passou a 10, e eu quero encontrar uma raiz, ou seja, um valor em que a função vale 0, o que eu tenho? Eu tenho que 0 é um número que está entre menos 5 e 10. E se o 0 está entre menos 5 e 10, e eu sei que a função em 1 valia menos 5, e em 3 valia 10, então, se a função sai daqui e chega lá, e ela é contínua, então, com certeza, existe aqui pelo menos um ponto em que a função corta o eixo. Ou seja, existe pelo menos uma raiz nesse intervalo. Isso é uma coisa muito poderosa. Muito, muito, muito poderosa. Que a gente tem certeza que nesse intervalo aqui, de 1 até 3, a gente tem pelo menos uma raiz. Beleza? Vou dar um exemplo aqui de outra função. Imagine que a gente queira encontrar as raízes de uma determinada função. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 2. Pronto. Quero encontrar a raiz dessa função. O que eu vou fazer? Vou chutar valores. Essa é a técnica que eu vou usar. Vou chutar valores e vou ver quando esses valores têm sinais opostos. Porque se eles tiverem sinais opostos, significa que tem pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então, o que eu poderia fazer aqui? Poderia começar chutando. Vou botar aqui. Observe que f de 1 é onde tem x eu substituo, né? Então vai ficar 1 ao quadrado menos 2. Isso aqui dá menos 1. E observe que f de 2
é igual a 2 ao quadrado menos 2, que é igual a 4 menos 2, que é 2. Beleza. Olha o que eu acabei de achar. Em 1, a função vale menos 1. Em 2, a função vale 2. Ou seja, pelo TVI, há pelo menos uma raiz no intervalo menos 1, 2. E agora o que eu poderia fazer? Poderia chutar um valor no meio. Então, poderia calcular aqui agora o f de meio. Quer dizer, de 1,5, que é um valor que está aqui, exatamente no meio, né? Exatamente entre 1 e 2. É o valor que está no centro, né? Desse intervalo. Então, eu poderia calcular f de 1,5, que é a mesma coisa que 3 dividido por 2, né? O f de 1,5, se fizer as contas, vai ser 1,5 ao quadrado, que dá 9 quartos, menos 2. Isso aqui dá 8, 1 quarto. Agora, olha o que a gente achou. Que f de 1,5 é positivo. Beleza? Se f de 1,5 é positivo, olha o que a gente tem. Eu vou até fazer aqui um desenho. Eu tenho bem aqui o 1, o 2. No 1, ele é negativo. No 2, ele é positivo. Ou seja, como a gente tem valores opostos, né? Negativo e positivo, eu tenho certeza que nesse intervalo tem uma raiz. Aí o que eu faço? Eu parto esse intervalo no meio. E eu achei o 1,5, que é o valor que está no meio. Esse valor que está no meio, eu fiz as contas e eu percebi que ele também é positivo. Ou seja, eu consegui reduzir meu intervalo agora. Agora eu tenho certeza que a raiz está entre 1 e 1,5. E aí, qual seria a próxima etapa para eu encontrar mais próximo a essa raiz? Eu ia chutar o valor que está aqui no meio, que é 1,25. E eu ia fazer o f de 1,25 e ver se isso é positivo ou negativo. Beleza? Então vamos lá. Para eu não ficar fazendo muita conta, eu fiz um programa que faz justamente essa conta, tá bom? Então vamos lá. Só para verificar aqui, quanto que é o f? O f de 1, esse a gente já fez. O f de 1 é menos 1. O f de 2, esse também a gente já fez. O f de 2 é 2. Depois que eu vi que os dois têm sinais opostos, eu vou e encontro o cara que está entre 1 e 2. Como que eu encontro o cara que está entre 1 e 2? Eu somo eles, né? 1 mais 2 e divido por 2. É 1,5, né? Esse foi fácil. Então, eu verifico o f de 1,5. O f de 1,5 é positivo. Então, com certeza, ele está entre 1 e 1,5. E aí, para achar mais próximo essa raiz, o que eu faço? Eu vejo qual é o número que está entre 1,5 e 1. Aí, como que eu faço isso? 1 mais 1,5 dividido por 2. Dá 1,25, que nem eu já falei. Verifique o quanto que é o f de 1,25. Deu negativo.
Então vamos lá. Como ele deu negativo, cadê? Aqui, ó. Esse cara aqui deu negativo, eu consegui reduzir o intervalo mais uma vez. E aí eu sei que a raiz está nesse intervalo, entre 1,25 e 1,5. E aí como é que eu faço para tentar aproximar mais? Eu vou quebrando isso várias vezes. Eu vou encontrar o cara que está entre esses dois, vou encontrar o cara que está em, sei lá, dependendo aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui, até que a gente consegue achar um intervalo bem pequenininho em que contém a raiz. Beleza? Quando você consegue espremer bem a raiz, aí você chega a um resultado próximo da raiz do polinômio que você está achando. Beleza? Nesse caso aí, se você fizer a conta aí desse polinômio, a raiz desse polinômio é mais ou menos raiz de 2. Se você verificar, raiz de 2 está entre 1 e 2, está entre 1 e 1,5, está entre 1,25 e 1,5. Então, a gente vai fazendo várias tentativas aqui até que você acabe encontrando o intervalo onde tem a raiz. Beleza? Só mais uma aqui. Imagine que você não conheça a função, que é melhor. E aí o que você vai fazer? Vai chutar os valores. Eu tenho outro aqui que outra função qualquer. Vou começar chutando. Vou chutar o quê? 1, por exemplo. Essa já é outra função, uma função desconhecida. Eu chuto 1, chuto 2. Ó, entre 1 e 2 dessa função desconhecida, que eu não sei qual é, entre 1 e 2 a gente já sabe que tem uma raiz. Com certeza tem uma raiz. Entendeu? Porque 1 é positivo, quer dizer, 3 é positivo e menos 4 é negativo. E se a minha função é contínua, então com certeza ela passou no zero, porque o zero é um valor intermediário entre o 3 e o menos 4. E aí o que eu ia fazer? Ia encontrar o valor que está no meio desses dois. No meio desses dois é quem? 1,5. Então eu veria aqui, f de 1,5. Pô, deu negativo. Então, nesse segundo problema aqui, que eu acabei de falar, com certeza ele está entre 2 e 1,5. Beleza? Aqui. Vou até expandir aqui. Deixar bem grandão. 2. Com certeza tem uma raiz. Porque em 1 deu negativo, em 2 deu positivo. Não foi? Eu me confundi. Aqui. Em 1 deu negativo, em 2 deu positivo. Em 1,5, que está aqui, deu negativo. Aqui, ó. Então, com certeza, essa raiz que eu estou procurando está nesse intervalo, entre 1,5 e 2. Beleza? Aí, vou para o próximo número. Somando os dois e dividindo por 2, dá 1,75. E aí eu vou tentar encontrar o f de 1,75. Eita! Eu botei errado aqui. Tinha que botar ponto. Pronto. Esse deu positivo. Ou seja, voltar lá para o desenho. A raiz está entre 1,5 e 1,75. E aí você pode continuar esse método aqui até os confins, até você conseguir apertar bem o número. Esse método ele é chamado de método da bisseção. Eu não sei se é bisseção ou bipartição, eu sempre esqueço o nome desse método. Mas é um método muito eficiente para encontrar raízes de polinômios. Esse polinômio que eu
acabei de fazer aqui é um polinômio cúbico. Não existe fórmula de Bhaskara. Existe, né, uma fórmula para polinômio cúbico. Mas pode ser difícil encontrar, às vezes, solução para polinômios cúbicos. Beleza? Então, leia sobre esse método, método da bisseção, ou bipartição, não tenho certeza. Procura aí no Google. É uma técnica muito utilizada mesmo. Existem diversos programas que na hora de calcular a raiz, ele calculou dessa forma. Beleza? Só fazendo aqui um apanhado geral, o que é o TVI? TVI para gente aqui, escrevendo de forma de matematiquês, né? Como o pessoal escreve aí na matemática. Se eu tenho A, aqui eu tenho F de A. Se eu tenho B, aqui eu tenho F de B. O que ele fala? Se C está entre F de B e F de A, e F de X é contínua no intervalo, em AB, beleza? Esse é o enunciado do teorema. Se eu tenho um C que está entre F de A e F de B e a função é contínua, então existe uma raiz. Existe uma raiz x0 tal que F de x0 é igual a C. X0 não é exatamente uma raiz, beleza? Eu acho que eu falei raiz aí, não é raiz. Mas existe um cara aqui, tal, que encaixa aqui. Beleza? Então, por exemplo, se eu fizer uma função assim, ó. Pronto. Tá aqui meu x0. Tá aqui meu x0. Por quê? Porque eu sei que em algum momento, entre A e B, o valor da função vale C. Beleza? Então tá aí nosso famoso TVI. E eu acabei de explicar também o método da bisseção. Um método muito importante para encontrar intervalos em que você tem certeza que tem uma raiz. Beleza? E como começa? Para encontrar a raiz, chutando os valores. Eu chuto 1, 2, 0, qualquer valor assim. Beleza?